Muitas vezes você sente que seu coração está frio, seu interior está insensível, você já não consegue mais se compadecer de ninguém, você ficou duro, você não se importa mais com ninguém, você não quer nem mais saber da vida de ninguém, pouco importe, e que agora só você, só quero saber da minha vida, vou cuidar da minha vida, eu quero viver uma história pensando só em mim. Você já pensou nisso? Você já teve essa sensação de você estar vivendo esta ocasião ou já passou por isso? Você sabia que isso verdadeiramente é uma fadiga emocional? Isso é um estresse emocional. Geralmente você deve ter passado por alguma situação que te machucou bastante, que te fez sofrer bastante, que você decepcionou, foi traído, e isso criou um mecanismo de defesa, de uma barreira para que você não queira mais se machucar, você não queira mais se envolver, eu não quero mais saber da vida de ninguém, tal, e aí por aí vai. Isso precisa de uma cura, porque o Evangelho do Senhor Jesus, ele não fala destas coisas desse jeito. Então, muitas vezes, você pode estar nessa situação. Por exemplo, vou te dar aqui uma situação. Pelo fato de, hoje eu tenho 12 anos de pastorado e já vivi muita turbulência ministerial, de vários tipos de circunstâncias, de vários tipos de obras contrárias, obra de feitiçaria, feiticeiro entrando na igreja para poder me matar, para acabar com o ministério. Espírito de Jezabel já foi lá para poder me encantar, para poder eu cair no pecado, destruir meu casamento. Espíritos de ciúme, de inveja, de contenda, uma série de coisas. Uma série de situações que eu já passei ministerialmente. 12 anos de ministério e eu consegui entender muitas circunstâncias, muitos comportamentos, né? Muitos entendimentos. Muitas coisas hoje que eu aprendi nesse contexto eu não repetiria no que eu fiz lá atrás, porque não tinha sabedoria, não tinha a malícia de lidar com essas situações, não tinha discernimento, né? Na verdade, não é nem malícia. Eu não tinha discernimento, entendimento correto de como se proceder. E ali eu fui aumentando o nível de experiência com a maturidade, né? E aquilo me trouxe algumas dores, algumas cicatrizes, algumas feridas emocionais, algumas dificuldades espirituais. Cansei de pregar sem unção, porque eu tinha que pregar, não tinha pessoa para me substituir, né? Ministério independente, e não tinha, os obreiros estavam ainda crescendo, estavam sofrendo muito também ministerialmente, e ali foi provocado um grande problema, né, ministerial. Mas ela me trouxe muitas feridas, me trouxe muitos traumas, me trouxe muitas dificuldades espirituais, muitas amarras, muitas correntes espirituais, muitas coisas que de verdade poderia aprisionar o homem, e me aprisionou por um período, e até eu conseguir uma libertação. Por quê? Porque nesses momentos de cicatriz, de dores, de ferimentos, de decepções, traições, né? Mentiras, engano, espírito de engano, então, sangue de Cristo tem poder. Tanto espírito de engano nos ministérios das igrejas hoje. Quantas pessoas chegam para você, né? E tenta fingir que está bem com você. Eu passei por isso. Pessoas que diziam que me admiravam ao máximo. Por isso, cuidado com as admirações. Cuidado com os elogios exorbitantes. Cuidado. Pessoas que andavam comigo, que abria meu coração, abria minha causa. Pessoas que estavam ali e dizia que havia admiração ao ponto de querer me imitar. Pois foram essas pessoas que me traíram. Foram essas pessoas que dividiram o ministério. E ali trouxe muitas dores, aonde eu comecei a ficar duro,
aonde eu não queria mais abrir o coração para as pessoas e só queria pregar. Fugi do pastorado, tentei ficar mais de fora, só organizando, liderando, mas ao longo do tempo, mergulhando na presença, buscando em Deus, e eu fui ver que não era isso, tinha que ser curado. E para ser curado, eu precisava agora limpar meu coração e servir aqueles que Deus já tocou. Porque quando a gente serve para aqueles que tá com o coração fechado, duro, é uma porta fechada. Então, ela se fecha. Você não tem como servir essas pessoas. Elas não permitem você entrar. Então, essa porta está fechada. Mas quando você serve a quem Deus já abriu, já tocou, e mesmo sem interesse, mesmo que elas venham nos machucar, venha nos atender de forma como você imaginava que era para ser entendido, mesmo que você não espere nada, você precisava servir. E eu aprendi isso, né? Aprendi que tinha que servir por completo para poder entender de verdade que Deus queria algo maior. Serviram esse evangelho sem servir, sem doação, sem renúncia? Não tem como servir. Não tem como você viver um evangelho sem se doar, sem ter uma doação para as pessoas, principalmente os da fé. Não tem como você dizer que você está em um ministério e você não está envolvido. Não, isso é espírito de engano. Eu estou indo para a igreja, mas não quero envolvimento, não existe isso. Isso não é corpo. Como é que eu digo que eu tenho um corpo e eu vou dizer, eu não quero esse braço não, vou ficar só com esse aqui, eu não quero esse braço? Não existe. Tá tudo ligado, não tem como a gente desligar, a não ser que não pertença mais ao corpo, que tem que arrancar do corpo. Mas se está ligado, tem que estar envolvido. Por que tem muitas pessoas que elas não crescem? Por que tem muitas pessoas que não evoluem, não superam suas limitações? Elas não conseguem avançar, não conseguem verdadeiramente estar aprendendo mais de Deus. Porque eu não falo de vitórias carnais. Quando eu falo superação, edificação, você pode estar em batalhas contínuas, mas você está se edificando, você está amadurecendo, você está sendo cheio do Espírito, você está sendo usado, mas está debaixo de luta, está debaixo de dificuldade, está debaixo de provações. Sim, pode sim, mas você está crescendo com isso, você está amadurecendo com isso, você está ficando cheio, você está sendo canal nas mãos do Senhor. Então a gente precisa entender isso. Às vezes fala assim, crescer, amadurecer, prosperar, é só você ter as coisas. Não é isso, não é só isso. O tempo pode chegar, de você chegar a receber. Claro, esse tempo chega, mas não é só isso. Por isso que as pessoas não estão entendendo. Então a gente precisa começar a compreender que de verdade, Deus quando nos chama, Ele nos chama para servir. A gente chama para uma doação. Você não tem como, você está dentro de uma casa e você dizer, eu vou viver só a minha história. Quem quiser que viva a sua. Não, você foi inserido para um contexto social. A Bíblia diz que quando Deus fez Adão, não era bom que o homem vivesse só. Então Deus não criou nenhum ser humano para viver só. Você pode ter sua opção de querer a solicitude, né? De você querer ficar isolado, a opção sua. Mas você não foi criado para isso. Você não foi criado para poder viver isso. Você pode até fazer por um período, por algum propósito. Mas viver dessa forma, Deus não criou isso. E você não vai suportar porque não foi criação de Deus isso. Deus não criou o ser humano para isso. Ele criou o ser humano para ter a socialização, para se envolver com as pessoas, para ter uma comunidade, para viver em comunidade, viver num corpo, né? Vivendo, precisando de um e você servindo a outro. Alguém te serve, você serve, e isso é um ciclo, porque é um corpo, é uma comunidade, aonde Deus criou isso. Então talvez as feridas do passado, os traumas do passado, está impedindo de você avançar nessa questão de você ter envolvimento social. Você está envolvido com o corpo de Cristo. Eu sei que tem muitos problemas dentro da nossa igreja. Sei que tem muitos problemas nas igrejas mundiais. Sei que se você for para uma e sair dela vai para outra, você vai só encontrar problemas diferentes. Mas você vai ter problemas em todos os lugares. Mas essa não é a questão. A questão é que você tem que entender qual é a sua participação.
Qual é o seu convívio? O que é que você tem que fazer? Porque se começa assim, não é de lá para cá, é daqui para lá. E aí as coisas começam a mudar, as coisas começam a tomar outra forma. As coisas começam a tender para o melhor para você viver algo poderoso, para você viver algo extremamente glorioso da parte de Deus. Então, guarde isso no seu coração, guarde esta essência, porque Jesus Cristo, Ele quer que você de verdade sirva as pessoas, sirva seus irmãos, se envolva no seu ministério, se envolva no seu trabalho, se envolva dentro de sua casa. Não é por causa de algumas feridas, não é por causa de alguns traumas que você tem que generalizar. Existem muitas coisas boas para você viver. Existem muitos cenários para você viver de forma gloriosa. E vivendo assim, você vai encontrar a graça de Deus nessa atitude. Você vai encontrar a plenitude. Você vai encontrar a essência de uma vida bem vivida. Porque não basta só respirar. Basta você ter paz. Basta você ter plenitude na presença do Senhor. Basta você ter a essência dele e vivendo todos os dias das suas vidas com a glória do Senhor sobre a sua casa. Isso é magnífico. Amém? Que Jesus Cristo continue te abençoando, te prosperando para louvor da glória dele. Fica na paz. Amém.